Olá, caros alunos Riachuelo! Então, nessa aula de termodinâmica, nós vamos falar sobre máquinas térmicas, segunda lei da termodinâmica, rendimento de uma máquina térmica, eficiência de uma máquina refrigeradora, entropia e degradação da energia, certo? Então, aproveitem, bora para a aula. Vamos então relembrar o que é uma transformação cíclica. No diagrama PV, que representa a transformação, o gás vai sair de um estado onde ele tem uma pressão, um volume e uma temperatura. Vai sofrer modificações e depois dessas transições voltará ao mesmo estado. Isto é, no final do ciclo, ele vai ter mesma pressão, mesmo volume, mesma temperatura que tinha inicialmente. Então isso define o que é uma transformação cíclica. Aqui a gente tem alguns exemplos, então, de ciclos famosos, aí, usuais, conhecidos da termodinâmica, né? Esse aqui, ó, ciclo Otto dos motores a combustão, a gente vai falar sobre ele detalhadamente mais à frente dessa aula. Por enquanto, apenas como exemplo, vejam o diagrama IPV desse processo, certo? E depois a gente vai ver o que significa cada etapa dessas aí. Também temos ao lado aqui o ciclo do vapor numa usina termoelétrica, né? Então, vejam aí, não tem um nome específico, mas é o ciclo da água-vapor que realiza trabalho para tocar uma turbina para gerar eletricidade. E aqui em cima a gente tem o famoso ciclo de refrigeração de uma máquina refrigeradora, ar-condicionado, geladeira, onde o gás que circula por dentro e por fora desse aparelho realiza uma sequência de transformações ali, ó, de 1 para 2, certo? Que é um processo adiabático, 2 para 3, que é um processo isobárico, 3 para 4, mais um processo adiabático, e 4 para 1, fechando o ciclo, um outro processo isobárico. Vejam que o ciclo de refrigeração ele é no sentido anti-horário, né? O sentido do ciclo é anti-horário. Isso define, então, que por ser anti-horário, nós temos um trabalho total, ó, no ciclo anti-horário, essa área dentro do ciclo que mede a quantidade de trabalho, aqui a gente tem um trabalho total, então, negativo, certo? Então essa vai ser uma máquina do tipo máquina refrigeradora, tá? Mais à frente vai ficar bem claro isso. E ciclos como o ciclo Otto e o da turbina a vapor ali, aqui na verdade a gente tem um ciclo de sentido horário, o mesmo sentido dos ponteiros do relógio. E quando o ciclo é horário, no caso desse primeiro aqui, essa área dentro do ciclo também representa o trabalho. A diferença é que agora o trabalho total é positivo. O gás mais faz trabalho durante o ciclo do que recebe. Então essa é uma máquina térmica tipo motor a combustão ou máquina a vapor, onde tu consegue realização de trabalho com ciclo horário. A primeira lei da termodinâmica, ela fala sobre a conservação da energia, certo? Já a segunda lei da termodinâmica, ela vai versar sobre uma restrição à conversão de uma forma de energia a outra. Mais especificamente, nós vamos falar aqui de uma impossibilidade, ou seja, impossibilidade, algo que não é possível acontecer. Então a segunda lei da termodinâmica ela vai tratar exatamente dessa impossibilidade. Então vejam só o enunciado, e ele já apresenta aqui o esquema de uma máquina térmica. Vamos ler o enunciado primeiro? É impossível, então vejam só, não é possível, é impossível construir uma máquina térmica. Bem, aí a gente vai dar uma pausa.
que é uma máquina térmica? É um gás que opera em ciclos e transforma calor em trabalho. Isso é uma máquina térmica. Então, é impossível construir uma máquina dessas que transforme, aqui está a palavra mais importante desse enunciado, que transforme integralmente, ou seja, totalmente, calor em trabalho. Não é possível uma determinada quantidade de calor se tornar toda ela trabalho. Ainda tem um outro enunciado aí, uma outra interpretação do enunciado que a gente vai deixar para depois, né? Então, isso aqui é o esquema do fluxo de energia de uma máquina térmica, certo? Uma máquina térmica, um gás operando em ciclos, ó, ele vai ter uma fonte quente, que como já sugere o nome, algo a alta temperatura, uma fonte fria, que é algo a baixa temperatura, normalmente a vizinhança da transformação. E o que está dizendo a segunda lei, então? Que impossibilidade ou que restrição é essa, afinal de contas? Ó, não é possível, é impossível acontecer o que está representado aqui. Durante o processo, o gás receber calor da fonte quente, a gente indica isso por QQ, quantidade de calor vinda da fonte quente, e toda essa quantidade integralmente tornar-se trabalho. Isso não tem como acontecer, certo? Então, essa é a máquina térmica impossível. Não é possível construí-la. Então, é possível construir o quê? Porque tem muita gente que nessas alturas pensa, ah, mas então não tem como converter calor em trabalho. Tem, mas essa aí é a forma possível de conseguir essa conversão, certo? Essa é a forma possível. Qual é a forma possível? Então, ó, é possível construir uma máquina térmica que transforme calor parcialmente em trabalho, não integralmente. Então, vem uma quantidade de calor da fonte quente, parte se torna trabalho, vira trabalho, mas uma outra parte dessa quantidade de calor é rejeitada à fonte fria, à vizinhança. Então agora a gente tem a máquina térmica possível aí, que é essa que converte em parte calor em trabalho. Então é assim que funciona uma máquina térmica de fato. Lembrando, né, que isso aqui é o fluxo de energia e é uma representação da máquina que é, na verdade, num diagrama pressão-volume, o gás operando em ciclos, repetindo ciclos de transformação. E numa parte do ciclo ele recebe calor da fonte quente, noutra parte ele realiza trabalho e em outra parte ele rejeita a fonte fria, calor, certo? Então aí está a segunda lei da termodinâmica. Ó, isso aqui não é possível construir, uma máquina que converta calor totalmente em trabalho. O que é possível, fica subentendido, é a conversão parcial de calor em trabalho. Vejam que para essa máquina possível, continua valendo aqui a conservação da energia. O que é a conservação da energia? É a primeira lei da termodinâmica. Isso aqui, na verdade, é uma citação ou rememorando, né, a primeira lei da termodinâmica. Mas alguém vai dizer assim, mas a primeira lei da termodinâmica, quando a gente aprendeu, não tinha essa simbologia, ó. Calor que vem da fonte quente é o trabalho realizado pela máquina mais o devolvido à fonte fria. Vocês conseguem perceber que isso aí é o princípio de conservação da energia, certo? Mas que não está na representação que a gente aprendeu. Então, vamos lembrar o seguinte, né? Realmente não está na representação que a gente aprendeu. Quando tu tem uma transformação cíclica e o gás então sai aqui, ó, do ponto A e volta ao ponto A, tínhamos uma temperatura ali, ó, representada por aquela isoterma. E aí então em um ciclo, porque a máquina só é máquina se ela realizar transformações cíclicas. Em um ciclo, apesar de variar a temperatura inicial do ciclo será igual à temperatura final do ciclo.
Portanto, num ciclo, a variação da temperatura é nula. Isso vai levar ao quê? Que a variação da energia interna é nula também ao longo do ciclo, né? Do início para o final, o gás não variou energia interna. Aí vamos pegar a primeira lei do jeito que eu apresentei inicialmente. Calor trocado numa transformação, trabalho mais variação da energia interna. Se a gente aplicar isso para um ciclo da transformação gasosa, vejam só, num ciclo a variação da energia interna é nula, né? Então, teremos ali ó, que a quantidade de calor vai ser igual à quantidade de trabalho ao longo do ciclo. Mas espera lá, a segunda lei, desculpem, da termodinâmica, ela não diz que é impossível o calor se transformar completamente em trabalho, então ao olhar aqui parece que é isso que a gente tem anotado, né? Na verdade, o calor líquido é o que se transforma em trabalho. Que quantidade de calor é essa? É a quantidade de calor recebida da fonte quente menos a rejeitada da fonte fria. Isso é igual ao trabalho. Então vocês conseguem perceber que o que tem anotado aqui é exatamente o que nós já tínhamos anotado antes, ou seja, nós continuamos falando que é válida a primeira lei da termodinâmica, apesar de escrevê-la agora com um formato diferente, tá? Mas em toda a máquina térmica vale a primeira lei da termodinâmica ao longo de um ciclo, vale a conservação da energia. Para uma máquina térmica tipo motor a combustão, máquina a vapor, e como é que a gente vai reconhecer? Então, mais uma vez, no diagrama pressão-volume, no diagrama PV, uma máquina tipo motor, a área dentro do ciclo dá um trabalho total positivo e, portanto, esse ciclo deve ter sentido horário. O formato não precisa ser essa circunferência que está aí. Isso é só para avisá-los de que o sentido tem que ser horário. O formato do ciclo pode ser qualquer. Então vejam aí, ó, ela recebe calor da fonte quente, uma parte desse calor, dessa energia térmica vira trabalho e o restante não é aproveitado, rejeitado à fonte fria. Nós temos um GIF aqui, onde ele está animando aí as fases do motor a combustão convencional, né? Então, a fase 1 aí, ó, admite a mistura, 2 comprime, 3 explode, expande, 4 escapa e assim isso se repete. E é assim que tu consegue, do calor liberado na explosão, a realização de trabalho sobre o pistão e que, através de todas as peças do motor e da transmissão do carro, vai ser transferido às rodas do carro, do veículo, né, para ele se movimentar, certo? E nós vamos falar detalhadamente sobre isso mais adiante. Mas essa é a máquina térmica motor, que tu conseguiu trabalho a partir de calor, certo? E lembrando que nessa máquina vale, né? De novo, ó, vou repetir isso então, isso estamos rememorando. O que é isso aqui? Isso aqui é a primeira lei da termodinâmica, ou seja, conservação da energia. O calor vindo da fonte quente, parte se torna trabalho, parte é rejeitado à fonte fria, tá certo? Primeira lei da termodinâmica. Mas agora a gente vai falar sobre o que é o rendimento, o que se define como sendo rendimento de uma máquina térmica tipo motor a combustão, né? Qual é a definição do rendimento? Então, na verdade, rendimento sempre será, vamos chamar por R, em qualquer ocasião na física, uma razão, uma relação entre a energia que tu usa no processo de transformação em relação ao total de energia envolvido. Energia útil por energia total. Então, aplicando isso no contexto da máquina térmica, né, quem é que é
útil. Quem é que é útil? Ali tu põe a máquina a funcionar e a energia útil, quem é? Tu põe a máquina a funcionar para que tu consiga realização de trabalho, certo? Para que tu consiga realização de trabalho. Então, o trabalho é a energia útil do funcionamento da máquina, o que vira energia mecânica. O total, qual é o total de energia? É o calor vindo da fonte quente. Quando tu compara, então, o calor vindo o trabalho realizado com o calor vindo da fonte quente, essa fração, essa razão, essa relação é o rendimento de uma máquina térmica tipo motor. Importante, né? Importante que a gente tem ali, ó, trabalho em joules no SI, quantidade de calor em joules no SI. Então, tu tem joule sobre joule ou caloria sobre caloria. Detalhe, a unidade desse resultado não tem unidade nenhuma. Ela é uma medida adimensional. Então, ó, não tem unidade de medida. Normalmente é apresentada na forma decimal, fracionária ou mais comum percentual. Então, a gente pegando aqui, pegando exemplos, ó, de rendimentos aí das máquinas térmicas, as máquinas a vapor simples, né? Elas tinham rendimento ali, ó, naquela casa da régua de 6 a 8%, né? Já não são mais utilizadas, né? São utilizadas aí apenas como nostalgia numa locomotiva a vapor, mas não são mais usadas de fato. As turbinas a vapor das usinas termoelétricas têm rendimento aí de 16 a 30%. Então, dentro dessa faixa aqui, a gente consegue aí o rendimento dessas máquinas térmicas. A turbina a vapor. Os motores a combustão a gasolina e a álcool, né, de carros e aviões, têm aí a faixa de 22 a 28%. Então, vamos dentro da escala ali representar isso com uma outra cor, 22 a 28%, ó, aqui aproximadamente. E as máquinas térmicas de maior rendimento que se conhece, né, as que mais rendem, mais convertem calor da explosão em trabalho, são os motores a diesel, que é um outro combustível, e usado em máquinas pesadas, né, caminhões, máquinas retroescavadeiras, enfim, máquinas quando tu quer que a máquina, então ela tenha muita força, muito torque, se utiliza o motor a diesel. Os motores a diesel têm rendimentos de 32% a perto de 40%. Né? Então, até extrapolando o nosso eixo aqui mais adiante. Mas esse infográfico ele traz exemplos de rendimentos. Como é que se determina o rendimento de uma máquina térmica? A razão, a comparação do trabalho realizado por ciclo pela quantidade de calor recebida a cada ciclo. Certo, pessoal? E aí, então, ali na página número 54 da apostila de vocês, nós temos aí essas duas questões, né? A P14 e a P15. Vamos fazer aí na ordem contrária ao numérico, então, vamos começar com a P15, certo? Então, um exemplo aí de uma questão. A cada ciclo, uma máquina térmica extrai 45 kJ da fonte quente e descarrega 36 kJ na fonte fria. Pergunta sem rodeios, então, o rendimento máximo que essa máquina pode ter é de quanto? Bem, esquematizando essa máquina térmica, então, aqui teríamos a sua fonte a alta temperatura e aqui a fonte a baixa temperatura, fonte fria. A cada ciclo, o que acontece? O gás, ele recebe uma quantidade de calor da fonte quente. Nesse caso, já se conhece isso, né? Ele
extrai da fonte quente 45 kJ e ele rejeita a fonte fria, a quantidade de calor que é rejeitada da fonte fria, 36 kJ. Pela conservação da energia, parece que está desaparecendo a energia, né? Mas não está desaparecendo. A diferença aí é o que está se tornando o trabalho. Então, ó, a gente já pode determinar diretamente quanto é que é esse trabalho. De que jeito? Usando a primeira lei da termodinâmica. O calor que vem da fonte quente é o trabalho mais o rejeitado à fonte fria. Calor que vem da fonte quente, 45 kJ. O trabalho a gente vai determinar porque eu preciso dele para chegar no rendimento. E a quantidade de calor que é rejeitada da fonte fria, 36 kJ. Isolando o trabalho nessa relação aí, a gente vai ficar que o trabalho vai ser 45 menos 36, ou seja, o trabalho será de 9 kJ a cada ciclo. E agora já é possível determinar, então, o rendimento que essa máquina vai apresentar. Certo? Definição de rendimento é o trabalho por ciclo pela quantidade de calor que vem da fonte quente. Então, 9 kJ de trabalho ao receber 45 kJ de calor. Simplificamos aqui os quilojoules, que são a mesma unidade, e ficamos aí com a fração, então, 9,45avos, que simplificada, né? Divide por 9 lá em cima dá 1, divide por 9 aqui embaixo dá 5. 1/5. Mesma coisa que o decimal 0,2. Ou, se vocês quiserem, 0,2, 20 sobre 100. Ou seja, essa máquina terá um rendimento de 20%. Essa é a resposta correta da questão P15, certo? Aí, na carona aí ao lado, já faremos então a questão P14. Essa, ela também foi da questão da URGS e ela trata de duas, ó. Uma máquina opera recebendo 450 joules da fonte quente, da fonte de calor, e liberando 300 no ambiente. Essa é uma máquina, primeira. Temos uma segunda máquina que recebe 600 de calor e libera 450. Se dividirmos o rendimento da segunda máquina pelo rendimento da primeira máquina, o resultado será quanto? Então agora vocês já perceberam que são duas máquinas e a gente vai ter que determinar o rendimento de cada uma, né? Então, máquina M1, vamos chamar assim, né? Ela está recebendo 450 joules de calor e devolvendo à fonte fria 300 joules. Vocês já sabem, foi feito aí na questão ao lado, que a diferença é exatamente o trabalho. Então, quanto é que é o trabalho realizado aí nessa máquina 1? 450 deverão ser iguais a esse trabalho mais 300. Então, eu nem vou escrever equação. Esse trabalho será igual a 150 joules. Portanto, o rendimento da primeira máquina realiza 150 joules de trabalho, recebe 450 joules de calor. Simplificando essa fração, a irredutível aí será 1/3, tá? Rendimento de 1/3. Em percentual seria 33,3%, mas vamos deixar assim. Máquina 2, a segunda máquina, ela recebe da fonte quente 600 joules e rejeita para a fonte fria 450 joules. Então, vocês já sabem que essa diferença é o trabalho que foi feito pela máquina 2.
também sem escrever a equação, muito simples, né? Qual é o número que somado a 450 dá 600? O trabalho também é 150 joules, dando uma sugestão que essas máquinas poderiam ter o mesmo rendimento, mas não tem. Ambas realizam o mesmo trabalho, porém, vejam, o rendimento da máquina 2 é o trabalho, 150 joules, pela quantidade de calor que vem da fonte quente, que são 600 joules. Ao simplificar essa fração, que é o rendimento, chegamos aí a dividir por 150 numerador e denominador, 1/4. Esse é o rendimento da segunda máquina. Então, a pergunta da questão é a divisão, né, o quociente do rendimento da segunda pelo rendimento da primeira. Então, rendimento da segunda dividido pelo rendimento da primeira. Ou seja, 1/4 dividido por 1/3. Divisão de frações. Conservamos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Resulta, então, 3/4, essa é a razão dos rendimentos, que é igual ao decimal 0,75, e isso está de acordo com a alternativa da letra D. Resposta da questão P14. Dentre os vários ciclos que serão exemplos que a gente vai conhecer, esse não podemos deixar de falar sobre ele, o ciclo de Carnot. Muito bem, um engenheiro francês, Nicolas Léonard Sadi Carnot, em seu trabalho aí, Reflexões sobre a potência motriz do fogo, ele chegou à conclusão de que existia um ciclo, existiam etapas determinadas de um ciclo que faziam com que o rendimento da máquina fosse o máximo possível. Ou seja, o rendimento seria máximo se essa máquina obedecesse uma sequência específica de transformações. Essa sequência, essas 4 transformações em específico, são conhecidas exatamente como ciclo de Carnot. Vocês estão vendo elas representadas no diagrama PV, e que etapas são essas aí, que formam essas 4 transformações que formam o ciclo de Carnot. Então vamos lá, de 1 para 2, olha só, primeiro o gás vai sofrer uma expansão isotérmica. Então de 1 para 2 a gente tem ali uma expansão isotérmica. Ele recebe uma quantidade de calor da fonte quente e expande sem mudar a sua temperatura. Segunda etapa do ciclo, o gás vai de 2 para 3, continua sendo uma expansão, só que agora essa expansão de 2 para 3, brusca, rápida, sem troca de calor, portanto uma expansão adiabática. Então aí a gente já tem 2 etapas do ciclo, o gás chegou lá no estado 3. Do estado 3 para o estado 4, seria a terceira transformação, agora haverá uma compressão, pois o seu volume vai diminuir. Então, de 3 para 4, a gente tem uma compressão a temperatura constante, isotérmica. E é aí que o gás rejeita calor para a fonte fria. Chegando no estado 4, ele vai ser comprimido mais uma vez, de 4 para 1 também será uma compressão, só que agora sem troca de calor com a vizinhança, retornando ao estado 1 inicial e fechando então essas 4 etapas que constituem o que se chama ciclo de Carnot. Certo, Carnot conseguiu provar que, vejam só, uma máquina térmica que realiza esse ciclo de Carnot é aquela que terá o rendimento máximo, nenhuma outra terá mais rendimento. Essa é a importância de conhecer o ciclo de Carnot. Se as fontes estiverem entre as temperaturas TQ e TF, temperaturas em Kelvin, esse ciclo, essa sequência, é a que vai dar o maior rendimento possível. E aí o Carnot conseguiu chegar, deduzir uma expressão para qual seria esse rendimento máximo, esse rendimento
limite, né? Lembrando que nenhuma máquina térmica pode render 100%. Por quê? Porque nenhuma máquina térmica consegue converter calor totalmente em trabalho. E aí, só com a conversão integral é que nós teríamos um rendimento de 100%. Então, esse rendimento é o maior possível, mas nunca o rendimento de uma máquina térmica será 100%, nem mesmo a que obedece o ciclo de Carnot. Então, ele conseguiu chegar a isso, ó, rendimento máximo, rendimento limite. 1 menos a temperatura absoluta da fonte fria pela temperatura absoluta da fonte quente. Lembrando que essas temperaturas, para que o cálculo seja correto, devem ser ambas na escala Kelvin, portanto, temperaturas absolutas da fonte quente e da fonte fria, certo? Então, trazendo aí um exemplo, vamos supor que nós tivéssemos a fonte quente a uma temperatura de 600 Kelvin e a fonte fria tivesse a uma temperatura de 200 Kelvin. Nessas duas temperaturas, qual é o rendimento máximo que uma máquina térmica poderia ter operando entre essas duas fontes? Se essa fosse uma máquina de Carnot. E qual seria esse rendimento? 1 menos a temperatura da fria, 200 Kelvin, pela temperatura da quente, 600 Kelvin. Essa fração ela pode ser reduzida facilmente a 1/3. Então, o máximo rendimento seria 1 menos 1/3, o que é, na verdade, 2/3. Esse seria o rendimento máximo. Se quiserem ainda, isso é 0,666, que pode ser arredondado para 66,7%. Esse é o máximo rendimento que a máquina poderia ter, se as temperaturas da fonte fria e da fonte quente fossem essas, certo? Então, essa é a importância do ciclo de Carnot. Vamos fazer a questão da página 60 dos testes diversos, né? A questão D02, e que é exatamente sobre isso. Numa turbina, então turbina a vapor, o vapor é admitido, ele chega a 800 Kelvin, chega à máquina, né? Essa é a temperatura inicial do ciclo. E quando ele é devolvido, ele é expulso, depois de esfriar, realizando trabalho, ele sai a 400 Kelvin. Se o rendimento dessa turbina a vapor é 80% do rendimento ideal ou limite, olha só, então é 80% do rendimento máximo que poderia ter. Se a gente fornecer 100 kJ de calor a essa turbina, quanto de trabalho ela vai realizar? Então vocês perceberam que o rendimento dessa máquina foi dado em função do rendimento máximo. Então, qual é o rendimento limite? É o rendimento se ela fosse uma máquina de Carnot. Então, vamos lá, o rendimento limite máximo, 1 menos as temperaturas absolutas da fonte quente e da fonte fria. A razão, né? 1 menos a temperatura da fria, 400 Kelvin, a temperatura da quente, 500 Kelvin. Então, isso pode ser reduzido a 1/2, essa fração, e 1 menos 1/2, 1/2, ou 0,5, se ainda quiserem, ou 50%. Entre essas temperaturas, 400 Kelvin e 800 Kelvin, o maior rendimento possível da máquina seria 50%. Mas ela tem um rendimento que é 80% desse limite. Então, o verdadeiro rendimento da máquina é 80% do rendimento máximo. Ou seja, é 80% de 50%. E aí, cuidado, tá, pessoal? Tem uns que se iludem nessa escrita aí, achando que 80% de 50% são 4.000%.
80% é uma fração de 80 sobre 100, ou seja, 0,8. 50% é uma fração de 50 sobre 100, 0,5. 0,8 vezes 0,5, que são os decimais representativos daquele percentual, resultarão 0,4. 0,4 é o mesmo que 40%. Então, o rendimento de fato dessa máquina é 40%. E aí agora a gente sabe que vem 100 kJ de calor da fonte quente e quanto de trabalho, então, quanto se torna trabalho. Por definição, rendimento é o trabalho pela quantidade de calor que vem da fonte quente. O rendimento, então, é 0,4 ou 40%. O trabalho eu quero determinar e a quantidade de calor que vem da fonte quente, 100 kJ. Então, o trabalho será 40% de 100. Essa aí, até criança da segunda série do fundamental sabe de cabeça. 40% de 100, 40 kJ é o trabalho realizado pela máquina. Portanto, a resposta é a da letra C. Certo, gente? Então, resolvida aí essa questão. Uma outra excelente questão para a gente resolver nesse momento, na página 58, é a questão P40, aí caiu no vestibular da URGS de 2016. Então vamos acompanhar a leitura e a resolução dessa questão. Uma máquina térmica representada abaixo opera na sua máxima eficiência. Bom, isso aqui já está entregando para vocês que se ela está operando na máxima eficiência, ou quem sabe melhor seria máximo rendimento, ela opera segundo o ciclo de Carnot. Ela é uma máquina de Carnot, certo? Então, essa é a informação que está aí. Extraindo calor de um reservatório com temperatura TQ, que é 527 graus Celsius. Então, já vou anotar aqui a temperatura da fonte quente, 527 graus Celsius. E liberando calor para um reservatório a uma temperatura TF, que é a da fonte fria, 327 graus Celsius. Então, a pergunta dessa questão é, para realizar um trabalho de 600 joules, o calor absorvido deve ser quanto? Então, aqui, se vamos supor a cada ciclo essa máquina realize trabalho e esse trabalho seja 600 joules, para que esse trabalho seja de 600 joules, qual é a quantidade de calor que a máquina deve absorver? Ou seja, quanto calor vem da fonte quente? Essa é a pergunta proposta na questão. Tá? O QE aí, como ele está chamando, que é o que é a entrada na máquina, né? O calor que vem da fonte quente. Quanto é essa quantidade de calor para que se tenha 600 joules de trabalho, certo? Bom, então vamos começar assim, Essa é uma máquina que tem máximo rendimento de Carnot, e a gente sabe que essa máquina de Carnot, ela tem um rendimento dado apenas em função das temperaturas da fonte fria e da fonte quente, que nós conhecemos. Então, transformando para Kelvin a temperatura da fonte quente, 527 graus Celsius. Somando 273 para converter para Kelvin, então nós teremos aí 800 Kelvin a temperatura da fonte quente. Da mesma forma, 327 graus Celsius da fonte fria, ao somar os 273, então teremos aqui 600 Kelvin a temperatura da fonte fria. Notem que a diferença em Celsius, 527 menos 327, é 200. E a diferença em Kelvin é exatamente a mesma, né? Isso porque o delta na escala Celsius é o mesmo delta na escala Kelvin. Então, passadas essas temperaturas para a escala Kelvin, agora a gente pode encontrar quanto é que é o rendimento dessa máquina, que é máximo, e da fonte quente. 1 menos a temperatura da fria sobre a temperatura da quente. Isto é, 1 menos 600 Kelvin
sobre 800 Kelvin. 600 sobre 800, podemos reduzir isso à fração, divide por 200 em cima e embaixo, 3 quartos, 1 menos 3 quartos. 1 menos 3 quartos, 1 quarto é o rendimento máximo, ou 0,25, ou ainda 25% é o rendimento máximo dessa máquina, certo? E aí, como a gente sabe que rendimento relaciona o trabalho com a quantidade de calor que é recebida da fonte quente, então vamos aplicar isso. O rendimento dessa máquina, que já foi determinado, é o trabalho pela quantidade de calor que vem da fonte quente. O rendimento é 25%, né? Ou em decimal é 0,25. O trabalho, eu quero um trabalho de 600 joules, e aí preciso saber qual a quantidade de calor necessária para isso. Ao resolver essa equação, então, a quantidade de calor vinda da fonte quente será 600 joules por 0,25, e isso é a mesma coisa que 600 vezes dividido por 1 quarto, vezes 4, 2.400 joules deve receber da fonte quente para realizar esse trabalho, fechando então com a resposta da letra A na questão, certo? Curiosidade, se aqui foi encontrado que isso aqui é 2.400, o trabalho 600, então o que é rejeitado a fonte fria é 2.400 menos 600, usando a conservação de energia, isto é, o que é rejeitado a fonte fria? 1.800. Não há necessidade disso para resolver a questão, mas aproveitando aí a curiosidade, certo, gente? A maior parte da nossa mobilidade, né, terrestre, veículos terrestres, através da água e através do ar ainda é essencialmente por motores a combustão, ou seja, se queima combustível para conseguir trabalho. Então, da máquina térmica motor a combustão, a maioria delas funciona de acordo com esse ciclo dos motores de 4 tempos, chamado de ciclo Otto. Então a gente vai ter uma ideia de como é que funciona essa máquina térmica motor. Aí estão as 4 etapas do funcionamento, né? Um GIF que mostra a animação, mostra essas etapas em sequência. E logo após eu vou colocar um vídeo aí muito legal que mostra uma animação, né? Que é a melhor forma de tentar entender o que acontece dentro do motor, certo? Mas rapidamente aqui percebam o seguinte, então, motor de 4 tempos, porque basicamente o ciclo é composto de 4 etapas ou 4 transformações. Dentro de um bloco metálico, então, se faz cilindros, 1, 2, 3, né, 4, e dentro desses cilindros são colocados pistões ligados aqui, ó, a uma biela, né, estão conectados a uma biela, e essa biela está conectada a uma árvore de manivelas. Basicamente esse conjunto transforma o sobe e desce, o vai e vem, em rotação, para posteriormente ser transferido às rodas do carro, do veículo, e ser movimentado, né? Então, tentando representar o gráfico do PV, pressão-volume, do ar misturado ao combustível dentro do motor, que constitui o ciclo Otto. Então, primeira dessas etapas, né? A primeira dessas etapas chama-se o primeiro tempo do motor, admissão. O que acontece aí? O êmbolo estava lá em cima, ele desce e aspira, admite para dentro da câmara uma mistura de ar com combustível. Dá para dizer que isso então é uma expansão, porque está aumentando o volume de gás dentro da câmara e praticamente a pressão constante. Essa é a primeira etapa do ciclo. A segunda, fecham-se as duas válvulas, a válvula de admissão lá em cima, e agora essa mistura de ar com combustível vai sofrer a compressão, que é o segundo tempo.
o pistão vai comprimir bruscamente. Essa compressão é uma compressão praticamente adiabática, né? Fazendo com que a temperatura da mistura chegue a temperatura e a pressão cheguem a valores elevadíssimos. Então, segunda etapa do ciclo, compressão. Quando o pistão estiver no mínimo, estiver na posição mais alta e, portanto, o mínimo volume de câmara, nesse momento, essa vela, esse eletrodo solta aqui, ó, aciona uma faísca, né? E aí começa o terceiro tempo do motor, que é a explosão-combustão. Então ocorre a combustão, ou seja, há uma elevação na pressão durante a explosão e posteriormente uma rápida expansão, que é quando o gás leva o cilindro, né? E é aí que o calor está se convertendo em trabalho, certo? É aí que tu tem a conversão de parte do calor em trabalho e é aí que o combustível serve para mover o veículo de fato. Quando esse pistão chegar na parte mais de baixo, e alcançando o máximo volume da câmara, abre-se uma outra válvula lá em cima, a válvula de escapamento. E aí então o que vai acontecer é que teremos a quarta etapa chamada escape ou exaustão, onde aberta a válvula diminui a pressão, ó, reduz a pressão e o êmbolo então empurra o restante desse gás queimado aí para fora da câmara. Ele vai sair pelo cano de descarga do carro e a partir daí tudo vai recomeçar. Então admissão, compressão, combustão e exaustão em sequência. Essa sequência de etapas então aí constitui o ciclo Otto dos motores a combustão, certo? Após uma questão agora do Enem que a gente vai resolver, eu vou colocar o vídeo de funcionamento do motor, que é uma maneira mais didática de entender como é que o motor funciona, imaginando que a gente pudesse ver, ele fosse transparente, né? Ver o que está acontecendo lá dentro, certo? Então, vejam esse exemplo aí na página 50, né? De um teste que foi do Enem de 2016, que mostra, não fala em ciclo Otto, mas vejam que o desenho aí é de um ciclo Otto, na verdade, né? Então, o motor de combustão interna utilizado no transporte de pessoas e cargas é uma máquina térmica, cujo ciclo consiste em 4 etapas: admissão, compressão, explosão, expansão e escape. Essas etapas estão representadas no diagrama pressão-volume. Nos motores a gasolina, a mistura entra em combustão por meio de uma centelha elétrica. O que é isso? Uma faísca, né? Que é o que inicia a queima do combustível. Para esse motor descrito, em qual ponto do ciclo, então tu quer saber ali do A, B, C, D, E, é produzida essa centelha, né? Então a centelha é o que dá início à explosão, à fase de explosão. Então vamos lembrar aqui, ó, que a gente tem então essa etapa AB, que é a admissão da mistura, certo? Ar combustível seria o primeiro tempo. Segundo tempo, BC, nós temos a compressão, certo? E aí quando a mistura chegou no seu volume mínimo aqui, esse, ó, o volume mínimo que ela ocupa na câmara, esse é o momento em que se dá a centelha para que ocorra explosão e expansão. Então, na verdade, né, essa etapa aqui, ó, é explosão e expansão, C, D e DE, certo? E, portanto, tudo isso começou com a centelha elétrica. Ela se deu exatamente aqui, indicado pelo ponto C, coincidentemente, que é a resposta à questão. C de centelha, né? Foi isso que eu quis dizer. Tá bem? Então, precisávamos ter uma ideia
de como é que é o ciclo Otto de 4 tempos dos motores a combustão, para que se tivesse certeza na resposta desse teste. Certo, gente? Então, segue um vídeo aí muito bom, muito didático, dos motores a combustão. Há um tempo atrás, quando a gente começou a calorimetria e apresentou-se esse conceito aí de calor, né? Calor é energia térmica que transita de um sistema para outro devido à diferença de temperatura. A gente viu que o calor se transfere espontaneamente sempre do corpo que tem maior para o que tem menor temperatura, certo? E foi questionado, será que teria como
acontecer a inversão nisso, o calor se transferir de uma fonte, de um sistema menor para outro a maior temperatura, bem, eu disse que a resposta viria adiante. Então chegou a hora da gente falar sobre isso. Como é que funciona, o que acontece em termos de fluxo de energia numa máquina refrigeradora? Uma máquina refrigeradora é uma máquina térmica. Só que ela não é que nem um motor que a partir de calor se consegue realização de trabalho. Vejam só o fluxo de energia de uma máquina refrigeradora. Exemplo, então, a geladeira, o freezer, o ar-condicionado, o balcão frigorífico e assim as câmaras de resfriamento, né? E assim exemplos similares a esses. Então agora, ó, tu vai identificar no diagrama PV que tu tem uma máquina térmica refrigeradora, então uma máquina de refrigeração, porque o sentido do ciclo não vai ser mais horário, e sim anti-horário. Isso significa que nesse ciclo aí, a área aqui dentro, que representa o trabalho total, quando o ciclo é anti-horário, o trabalho total ele é negativo. Significa que nesse processo o gás mais recebeu trabalho do que fez. Então a gente tem uma indicação aqui, em termos de fluxo de energia, que tu investe trabalho, certo? Ao longo do ciclo tu vai mais fazer trabalho sobre o gás. Então aqui esse GIF animado está mostrando aí dentro de um sistema de refrigeração, como do ar-condicionado, existe um gás lá, né, que ele é comprimido numa etapa e expande noutra, então ele transfere calor para a fonte quente e retira da fonte fria. Então, às custas de trabalho, a gente consegue inverter, ó, retirar calor de uma fonte a menor temperatura e fornecer ambos, trabalho e o calor que veio da fonte fria, que é chamado quantidade de calor que vai para a fonte quente, transferir calor para a fonte quente. Então, é possível sim transferir calor da menor para a maior temperatura, mas isso nunca acontecerá espontaneamente. Sempre é necessário investir, ó, vamos botar aqui o investimento de trabalho para que aconteça isso, certo? Então, com o trabalho tu consegue fazer essa inversão e esse é o fluxo de energia, então, de uma máquina térmica refrigeradora, certo? Muito bem, então é possível. No diagrama PV, essas máquinas então têm ciclo anti-horário, certo? E aí então vai surgir um conceito aí chamado de eficiência de uma máquina refrigeradora. Cuidado que lá para a máquina motor a gente chamou rendimento, né? Então, o que é o rendimento já foi definido. Aqui continua valendo no fluxo de energia a cada ciclo a primeira lei, vamos lembrar que isso aqui é a conservação da energia, né? Primeira lei da termodinâmica, o calor que vai para a fonte quente pode ser obtido da soma do trabalho mais o que é retirado da fonte fria. Normal, como em qualquer máquina, continua valendo isso, tá? E o que é a eficiência, então? Ó, eficiência de uma máquina refrigeradora. É uma medida, né, uma medida parecida com rendimento, não tem unidade também, mas não é sinônimo de rendimento, tanto que a gente chama assim, né, eficiência, onde a gente vai comparar, então, duas coisas. Olha só, a eficiência E minúsculo da máquina refrigeradora. Quanto calor tu retirou da fonte fria, quanto retirou, afinal o propósito dessa máquina é retirar calor da fonte fria para resfriar a fonte fria. Em relação ao trabalho, ao investimento em energia mecânica que se fez para isso. Essa fração, então, é conhecida como eficiência da máquina refrigeradora, certo? Então, mais uma vez, energia por energia, esse número é adimensional, ou seja, não tem unidade. Vocês vão representá-lo ou na forma decimal, ou na forma fração, ou na forma percentual.
O rendimento de uma máquina térmica nunca pode ser 100%, então sempre vai ser abaixo de 1, mas eficiência será um número maior que zero, né? Sem um limite superior, certo? Então aí está como se mede a eficiência de uma máquina refrigeradora, tá? Então, por exemplo, tem um esquema de uma geladeira, né? Só para a gente tentar identificar melhor. Aqui no compressor, ó, aqui tem um motor elétrico que comprime o gás. É aqui que se investe o trabalho, gastando energia elétrica. Lá no evaporador, lá dentro da geladeira, onde está ao redor do congelador, lá é que, por exemplo, aqui dentro, o ambiente aqui pode estar 5 graus Celsius e externamente a gente pode ter uma temperatura 20 graus Celsius maior. É aqui que o calor é retirado da fonte fria. Olha só, é retirado o calor ali. E esse gás líquido vai circulando numa tubulação e logo após o compressor, aqui na parte externa, nesse radiador externo ali que vocês já devem ter colocado a mão atrás da geladeira, está sempre aquecido porque é ali que o calor o calor e o trabalho, né, são liberados para a vizinhança, certo? Então, para dar uma ideia de um modelo mais real da geladeira, onde é que está a fonte fria, onde é que está a fonte quente, onde é que está acontecendo cada troca dessas aí, certo? Vamos então a um exemplo de uma questão que foi um teste aí mais antigo da UFSM, lá na página 57, então, a questão P32, certo? P32, página 57. Então, vamos ler o enunciado e vamos tentar entender do que trata. Um condicionador de ar, então vulgo ar-condicionado, funcionando no verão, durante certo tempo, consome 1.600 calorias de energia elétrica. Retira certa quantidade de energia do ambiente que está sendo climatizado e rejeita 2.400 calorias para o exterior. Então, ele está funcionando como uma máquina de refrigeração, tanto que foi nos dito aqui funcionando no verão. Para quê? Para resfriar um ambiente, né? Uma sala, um ambiente interno. Então, dito isso, olha só, a eficiência desse condicionador, desse ar-condicionado, né? A medida exatamente da eficiência, quanto é que vale. Então vamos começar pelo final, né? A eficiência é quanto calor é retirado da fonte fria pelo trabalho que está sendo investido, certo? Bem, aí uma questão de interpretação. Trabalho é feito pelo motor elétrico e a gente já conhece aqui, ó, 1.600 calorias de energia elétrica. Essas foram usadas para a realização de trabalho do compressor no gás. Então a gente já conhece essa informação, certo? Mas fazendo aqui um fluxo de energia dessa máquina refrigeradora, então o que acontece? Ela retira calor da fonte fria e as custas de trabalho, ambos, trabalho e o calor que vem na fonte fria, são transferidos ao ambiente externo, certo? E aí o que a gente conhece? A gente já conhece aqui quanto de trabalho, 1.600 calorias de trabalho são feitos sobre o gás num certo tempo, e esses 2.400 é o que é rejeitado para o exterior, ou seja, é a quantidade de calor que é rejeitada, que vai à fonte quente, 2.400 calorias. Bom, então usando aí a conservação da energia, né, que sempre vai ser igual ao trabalho mais QF. 2.400 calorias vão ser iguais a 1.600 calorias mais QF. E aí a gente descobre então que a quantidade de calor retirada do ambiente que está sendo climatizado é 2.400 menos 1.600, 800 calorias. Era o que nos faltava então para
determinar a eficiência. Ó, isso é o numerador, o denominador a gente já conhecia lá, que era o trabalho, né? Então a eficiência dessa máquina vai ser retira 800 calorias, realizando um trabalho de 1.600 calorias. Portanto, a eficiência será igual à fração 1/2 ou 0,5, como é a resposta, ou ainda poderia, nas alternativas, constar o percentual de 50%. Então, essa é a eficiência dessa máquina. Certo, gente? Na página 47, pessoal, a gente tem uma leitura adicional aí sobre entropia e degradação da energia. Essa é uma forma mais universal, holística, genérica de entender a segunda lei da termodinâmica. Vamos dar uma conversadinha sobre isso então, né? É possível a gente pensar que a energia ela tem qualidade. É como se a energia ela apresentasse uma qualidade. Existe energia organizada, certo? Organizada, superior ou de alta qualidade. A energia mecânica, então, se enquadra nisso, certo? Trabalho, energia cinética, energia potencial. E existe energia desorganizada, inferior ou de baixa qualidade. Então, quando a gente transforma energia organizada em desorganizada, né, é como se a energia ela fosse estragando, se deteriorando, pois tem uma lei da termodinâmica que não se consegue converter o calor completamente, totalmente em trabalho. Então, à medida que tu vai transformando energias superiores em energia térmica inferior, jamais tu vai conseguir recuperá-la integralmente na forma original. E isso então é chamado de degradação, né? Como se a energia estivesse estragando. Nas ilustrações aqui, quando um automóvel então a 100 km por hora freia, toda essa energia cinética, né, que ele apresentava, ela vai se tornar então energia térmica, vai aquecer os freios, o pneu, a estrada, todas as partes ali envolvidas no freio. Então a energia cinética está se tornando energia térmica, né? Calor. E aí a gente não vai conseguir essa reversão integral. E a energia, nesse frear do automóvel, a gente está degradando a energia. Nos processos naturais, na grande maioria deles, isso está acontecendo. Então, o menino aqui está aplicando uma força e empurrando esse caixote. O trabalho que ele está realizando aqui, ó, né? O trabalho que ele está realizando, ao soltar a caixa, ela para quase que imediatamente. Todo esse trabalho mecânico que foi investido aí, fez com que as superfícies de contato aqui, caixa e chão, aquecesse. Então a gente está transformando energia organizada, energia mecânica, trabalho mecânico, em energia térmica. O simples esfregar das mãos para aquecer as mãos no inverno faz com que estejamos contribuindo, né, para a degradação da energia, certo? Então, a segunda lei da termodinâmica pode ser vista dessa forma. A energia está estragando, né? E aí, então, nos processos naturais, ó, a ordem ela tende à desordem, ou seja, a energia tende a se degradar, tende a se transformar em formas menos úteis para se conseguir trabalho, certo? Ainda existe esse termo, né? Ele é utilizado aí, por exemplo, questões da UFN já trouxeram, da URGS, né? UPF, se não estou enganado, entropia. Entropia, cuidado que é diferente da entalpia lá da química, né?
é uma medida do grau de desordem. Quanto mais desordem o sistema tiver, maior é a sua entropia, certo? Nós também podemos pensar como uma medida, a entropia, a variação da entropia, né? Como a medida da indisponibilidade de trabalho. Quanto mais varia a entropia, cada vez mais indisponível se realizar trabalho a partir daquela energia, certo? Então, também podemos pensar, né, em entropia, aumento da desordem, né, pessoal? Então, se tu não investe durante uma semana no teu quarto em arrumar as tuas roupas, os calçados, organizar todas as coisas, cada vez aumenta mais a desordem. Isso é um processo natural. A gente abandona as coisas e elas vão estragando, vai aumentando a desordem. Isso é um sentido natural, né? Na natureza, esse é o sentido natural, de aumento da desordem e da indisponibilidade de trabalho quando a gente está falando em termos de energia, certo? Então, podemos pensar na segunda lei da termodinâmica, ó, utilizando essas ideias, né, como algo genérico para todos os processos. Se um processo ocorre em um sistema fechado, a entropia, essa medida, aumenta em processos irreversíveis, a grande, gigantesca maioria dos processos são irreversíveis, e no máximo a entropia vai permanecer constante nos processos reversíveis. A entropia em qualquer sistema ou transformação, ela nunca diminui. O melhor que pode acontecer é ela permanecer constante, mas a tendência é sempre a gente tem então a variação de entropia representada por ΔS maior ou igual a zero, mas jamais diminuição, né, da entropia ou variação negativa, certo, gente? Eu trouxe aqui, não é do livro, né? Tá aí como página 47, mas na verdade essa questão então ela vai ficar apenas nos slides aí, certo? Um exemplo aí da Federal de Santa Catarina de 2013. Então vejam só, tem um contexto aí bem interessante. As máquinas a vapor foram um dos motores da Revolução Industrial que se iniciou na Inglaterra no século XVIII, produziu impactos profundos nos meios produtivos, na economia e no modo de vida da sociedade. O estudo dessas máquinas, em particular do seu rendimento, deu sustentação à formulação da segunda lei da termodinâmica, enunciada por diversos cientistas de formas equivalentes no século XIX. Com base na segunda lei da termodinâmica, assinale as proposições corretas. Então vamos lá. Primeira, a maioria dos processos naturais é reversível? Não, a maioria dos processos naturais é irreversível, certo? Apesar da energia se conservar, tu não consegue voltar às formas originais. A tendência houve dissipação, transformação em calor, tu não vai conseguir recuperar integralmente, né, no formato original. Então isso aqui é falso. A energia tende a se transformar em formas menos úteis para gerar trabalho? Sim, quando transforma em energia térmica, dissipa, isso é uma forma menos útil para gerar trabalho. As máquinas térmicas que operam no ciclo de Carnot podem obter rendimento de 100%? Nem mesmo uma máquina que faz o ciclo de Carnot pode ter rendimento de 100%. Esse é o máximo ciclo, esse é o ciclo de rendimento máximo, mas que jamais será 100%. A expressão morte do calor do universo refere-se a um suposto estado em que as reservas de carvão, de gás e de petróleo teriam se esgotado. Isso é uma teoria aí da astronomia, né? Que como o universo está expandindo, então a gente tem, na verdade, cada vez mais dispersão da energia. Ela está cada vez mais espalhada pelo espaço, né? Então, há uma teoria de que haverá uma tendência do universo expandindo infinitamente
tudo entrar em equilíbrio térmico, certo? Nós chegarmos a uma situação onde teríamos equilíbrio térmico de todas as partes, tendendo à temperatura do zero absoluto. Ou seja, tu não conseguiria mais transferência de calor de um sistema para o outro e converter isso em trabalho, certo? Então é a isso que se refere, mas não um esgotamento das reservas de combustível, como se fala aí, está errado, então essa afirmativa 8. A 16. O calor não transita naturalmente dos corpos com temperatura menor para corpos com temperatura maior. Então atenção, isso é verdadeiro. Naturalmente, né, não acontece. Acontece, mas com investimento de trabalho, que é o caso da máquina refrigeradora. A 32. O princípio de funcionamento de uma geladeira viola a segunda lei da termodinâmica? Não, nem uma máquina térmica convencional, nem uma máquina refrigeradora. Funcionamento delas, de nenhuma delas viola nem primeira nem segunda leis da termodinâmica. Estão de acordo com essas leis. Então, falsa, né? Não viola. E aqui está dizendo que viola. A entropia de um sistema isolado tende sempre a aumentar? Sim, o natural, nos processos naturais, com conversão de energia, a tendência é cada vez maior entropia. Então, se a gente pegar as afirmativas corretas, que são a 2, a 16 e a 64, então, teríamos aí um somatório de 64 mais 16 são 80, né? Mais 2, 82, então fica como a resposta correta da questão. Certo, galera? Então tá aí a nossa aula de termodinâmica. Espero que tenham aproveitado, né? E fica o vídeo disponível aí para repetir caso necessário. Valeu, gente!